Paz do Senhor, gente, tudo bem? Nossa live de oração de hoje, bom dia. Hoje a gente vai ler Salmos 8 agora, para a gente poder meditar um pouquinho em Salmos 8. A gente está orando pelo nosso dia, tá? E creio que vai ser bênção, que vai ser bem edificante para nós hoje, tá bom? Lá, Salmos 8, Mari. Vamos ler lá comigo. Está escrito assim: Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra, que estabeleceste a tua glória sobre os céus. Da boca dos bebês e das crianças de peito, tu ordenaste a força por causa dos teus inimigos, para que pudesses parar o inimigo e o vingador. Quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenaste, o que é o homem para que sejas cuidadoso com ele, e o filho do homem para que o visites? Porque o fizeste por um pouco, menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, sim, e os animais do campo, as aves do ar e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Tá? Então aqui, ó, esse é mais um salmo de esse é mais um salmo de contemplação, né? Davi ele está contemplando a Deus e ele está falando sobre Deus, ele está falando sobre a criação. Então é um salmo de contemplação, né? Você vê que Davi ele não era só perseguido todo o tempo. Davi ele tinha tempo para parar para contemplar, né? A gente viu alguns salmos aí de perseguição, Davi angustiado, Davi triste, Davi sendo perseguido, Davi sendo envolto por situações, por perseguições, por inimigos. Mas aqui no 8, Davi ele consegue parar para contemplar. Ele fala um pouco aqui dos inimigos, mas não muito. Ele não exagera nesse daqui. Então ele fala: ó, quão excelente é o teu nome sobre toda a terra, estabelecentes a tua glória sobre os céus. Então ele está reconhecendo que a glória de Deus está sobre os céus, sobre a terra. Aqui ele fala que Deus ordenou força na boca dos bebês e das crianças de peito, porque a gente olha para uma criancinha de peito, a gente olha para um bebê e a gente vê que é Deus que está dando aquela força, é Deus que está gerando aquela vida dentro do bebê, né? Eles crescem naturalmente, né? O bebê, assim como uma árvore, né? Eles não precisam, óbvio, precisa de alimento, óbvio, dá alimento, leite, comidinha, mas não precisa de nada sobrenatural, a gente fazer algo miraculoso para que eles cresçam. É algo natural, Deus dá força para eles, eles vão crescendo, esticando, ganhando força. E assim somos nós também, né? Nós, muitas vezes a gente quer buscar coisas sobrenaturais para a gente crescer, a gente acha que a gente tem que crescer, mas Deus ele determina um tempo, né? A criança ela precisa de um tempo para crescer, né? A gente tem uma filha de 2 anos, ela precisou de um tempo para ela ganhar forma, para ela crescer, para ela ganhar força nas pernas, para ela andar. Agora ela sobe em tudo, então ela está se desenvolvendo para agora falar. Ela já tem idade para correr, porque agora a estrutura física dela permite com que ela corra e caso ela caia, ela não vai se machucar. Se ela corresse quando ela era uma bebezinha, provavelmente ela cairia e se machucaria, ela não tinha estrutura. Então Deus ele tem o seu tempo de crescimento e Deus tem a sabedoria de como fazer, né? Então às vezes a gente, na nossa vida, a gente tenta, adulto, a gente tenta crescer sem entender o tempo de Deus, né? Foi o que Adão e Eva fizeram, né? O pecado de Adão foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente falou para Eva: vocês serão igual ao Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja,
provavelmente no relacionamento com Deus eles teriam uma oportunidade de conhecer tudo. Deus, ele liberaria conhecimento e sabedoria para eles de acordo com o crescimento deles, com o desenvolvimento deles, com o relacionamento íntimo com ele. Mas eles quiseram acelerar o processo comendo de uma árvore que daria conhecimento de bem e de mal, que daria sabedoria para eles. Então, quando isso acontece, eles pecam e eles são destituídos daquela posição que eles estavam. Então, a gente precisa tomar cuidado para a gente não estar tentando um crescimento antes do tempo, para a gente entender o tempo de Deus, o tempo que nos faz crescer, que nos dá sabedoria, e que Deus, ele muitas vezes nos forma em sabedoria e em estrutura para a gente poder depois correr, a gente poder pular, a gente poder realmente cumprir aquilo que Deus chamou, que tudo tem um tempo. Então ele fala, perdão, ele fala, quando considero teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenaste, o que é um homem para que sejas cuidadoso com ele, e o filho do homem para que o visites? Aqui ele está falando que ele está olhando para o céu, ele está parando e contemplando, ele está olhando para as estrelas, então ele consegue olhar para a criação e ver Deus na criação, ele consegue olhar para a criação e falar, nossa Deus, o Senhor criou a luz, o Senhor criou as estrelas. Isso que ele não tinha muito conhecimento de astronomia como a gente conhece hoje, ele não tinha conhecimento científico como nós temos acesso hoje. E mesmo assim ele conseguia olhar para tudo que ele conseguia ver e falar, Deus, o Senhor criou tudo isso, o Senhor é muito grande, quem que sou eu? Quem somos nós homens para que o Senhor tenha tanto cuidado de nós, ou seja, no meio de tanta coisa que o Senhor criou, o que é a gente para que o Senhor esteja cuidando, o Senhor nos dê alimento, o Senhor cuide de nós. E ele fala, porque o Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos, e nos coroou com glória e honra. Então ele está falando que Deus deu glória e honra para o homem, então nós temos glória e honra. Só o fato de Deus ele ter criado tantas coisas, Deus ele ter criado o universo e nos colocado numa posição de seres com livre-arbítrio, de seres que têm capacidades intelectuais, que têm capacidades facultativas, poder de escolha, de discernimento, de inteligência, isso já é uma coroação de glória e honra de um Deus que nos permite isso. Então no 6 ele fala, e tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre a obra das tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo dos teus pés. Então aqui ele está falando que Deus ele deu domínio do homem sobre a criação. Então Deus ele coroou o homem com domínio, com autoridade sobre a criação, sobre peixes, sobre o mar, sobre a terra, sobre os animais. Então Deus o homem ele foi coroado com esse domínio, com essa autoridade. Obviamente que hoje você vai ver o homem, infelizmente, ele usou essa autoridade, esse domínio muitas vezes de forma errada. Então a gente vê muito desmatamento, a gente vê espécies que entraram em extinção, desequilíbrios da natureza, né? Muito do que a gente vê hoje de catástrofes naturais é um desequilíbrio ambiental, é um desequilíbrio do que o homem também fez, porque Deus permitiu com que o homem tivesse domínio sobre a natureza. Infelizmente o homem não soube ter sabedoria. Mas ele termina falando ao Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Então ele termina louvando a Deus, adorando a Deus. Davi era um homem que ia para o campo lá com as ovelhinhas, contemplar a Deus. Então ele tinha os tempos de contemplação, de agradecimento, de louvor. Ele era um adorador. Amém? Então vamos orar, gente, agora de manhã, meditando essa palavra, e creio que vai ser bênção, amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do teu altar, Pai, nessa manhã, Pai, e Senhor, nós te agradecemos porque realmente o Senhor é bom, porque a tua glória, Pai, preenche não só os céus, mas toda a terra, Pai. Porque o teu nome é excelente, porque o Senhor enviou o teu Filho amado, Jesus, por nós pecadores, Pai, por nós filhos de Adão, Pai, por nós que somos falhos, Pai.
O Senhor enviou o teu filho, Pai. O Senhor nos devolveu, Pai, essa autoridade que havia sido perdida, Pai, por Adão no Éden ao pecar, Pai. Ele havia entregue essa autoridade para Satanás. Satanás até fala para Jesus, fala, ó, eu vou te dar todo o reino da terra, porque eles estão nas minhas mãos. Mas Jesus conquistou na cruz de volta o domínio, a autoridade e nos concedeu novamente, Pai. Então, Senhor, nos ensina a usar a autoridade, o domínio que o Senhor nos deu sobre a criação, sobre a obra das tuas mãos, para que nós sejamos pessoas boas, que sejamos pessoas, Pai, justas, retas, íntegras, pessoas, Pai, que manifestam o teu reino aqui na terra, Pai. Que nesse dia a gente possa manifestar o teu reino, manifestar a tua glória, a tua majestade, que as pessoas vejam o Senhor em nós, Pai, e que a gente possa realmente, Pai, ver o Senhor, contemplar o Senhor, Pai, em cada coisa que acontecer, Pai. Que a gente possa contemplar o Senhor, Pai, na criação, no céu, dos animais, no meio ambiente, que a gente possa contemplar a tua criação na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, que a gente possa ver o Senhor em tudo, Pai, e que a gente tenha um coração grato, um coração disposto, Pai, a te louvar, a te adorar, Pai, nesse dia. Eu profetizo um dia de prosperidade, de alegria, um dia de bênção, um dia de paz sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Gente, amém. Deus abençoe, tá? Desculpa meu nariz, tô quase melhorando, espero. Logo, logo tá tranquilo. Tá? Essa live tá salva no YouTube. Quem assistiu no YouTube, clica no joinha. O joinha vai ajudar muito a gente para que o nosso vídeo ele seja relevante para outras pessoas, para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante. Comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Segue a minha esposa querida, linda, Marisa Crisca Devec. Segue a gente lá no Ministério Somos Escolhidos, tá bom? E Deus abençoe. Hoje eu vou fazer um videozinho também, curto aí durante o dia. Fica acompanhando aí o nosso canal, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.